Assim, tem algumas coisas que eu acho que a gente não pode deixar de pontuar, porque são aspectos interessantes, né? Assim, tem alguns jogadores como o Carille que melhoraram, tá? E assim, lógico, isso não quer dizer que os jogadores melhoraram só por conta do Carille, mas também pode ter ali estímulos, né, sendo realizados e que são obras do treinador. Muitas vezes acaba encaixando com a ideia do treinador a característica dos atletas. E eu acho que tem alguns exemplos que a gente não pode deixar de citar, tá? Porque são exemplos muito notórios para mim, assim. Vamos lá. Eu acho que tem 3 que estavam na partida que são inquestionáveis. O primeiro deles é o Zé Marcos. Eu acho que assim, a forma do Carille pensar o jogo, né, estruturar a linha de 4 em muitos momentos, né, os zagueiros muito mais voltados para defender a área, sem precisar tanto participar das construções de maneira tão ativa, né, muitas vezes podendo até realizar passes mais longos, né, em determinadas condições bem curtas, nada muito elaborado no sentido de continuidade, né, de muitos momentos com bola, né, de muitos segundos carregando a bola. Isso acabou ajudando o Zé Marcos, né, que é um jogador muito afeito a esse cenário. Não só o Zé Marcos, como o Alter também. Acho que os dois acabaram entrando numa consonância ali muito interessante para poder gerar esse impacto defendendo a área. Tanto é que eu acho que o Zé Marcos, a gente pode estar falando aí de um dos melhores do jogo, né? Eu sei que o Kaiser fez um golaço, né? O Eric também, aliás, marcado por golaço, mas o Zé Marcos é um jogador que cresceu bastante ali nas mãos do Carille, né? E é bem interessante a gente falar disso. Outro aspecto que eu acho que não tem como a gente não pontuar ou não passar por isso é, assim, o Kaiser potencializado ao máximo dentro de um jogo que realmente tá talhado para ele, né? Assim, não tem como também a gente deixar o Kaiser de fora, porque o Kaiser vem marcando gols muito importantes. O Carille tem um time, né, que tá muito voltado para cenários onde roubou a bola, acelera, e mesmo quando tem a posse também, não troca assim a quantidade de passes de uma maneira contínua, de maneira paciente, muito pelo contrário, né? Achou uma brecha para acelerar, acelera, né? Que é muito a linha realmente do Carille e está combinando com o estilo do Vitória. E o Kaiser acaba entrando muito nisso. Aliás, o gol que ele marcou foi lindíssimo, né? Assim, um gol muito bonito. Não à toa, a gente está falando de gol, né? Não à toa. O Eric também vai entrar nessa esteira, né? Porque é um jogador, para mim, assim, vou ser muito honesto, tá? Em termos de capacidade técnica, de trato com bola, etc., dos extremos que o Vitória tem à disposição, porque o Oswaldo ele não consegue mais ter uma continuidade. O Eric, para mim, está acima de todos. E ainda pode entregar mais, né? Com linearidade, inclusive. Quem acompanhou o Eric no Ceará e sabe do que ele é capaz, né? Ele atuou em cenários parecidos de certa forma, né? Aquele Ceará do Morinigo era muito isso, né? Acelerar, achar brecha, acelera, achar brecha, acelera. E ele acabava funcionando ali em determinados momentos, até como um 10 ou saindo de fora para dentro, né? Jogando como esse atleta que muitas vezes não tinha uma posse tão contínua à disposição, mas ele conseguia entregar um volume, tá? Conseguia entregar em volume gols e assistências de uma maneira muito interessante. E o gol que ele fez no jogo me lembrou muito o Eric do Ceará, né? Me levou para essa lembrança ali do Eric do Ceará pelo 1 contra 1 muito forte, né? A decisão ali no momento da finalização também, de uma maneira muito inteligente, terminando muito rápido o bate, né? Para poder surpreender o goleiro Marcelo Lomba. Mande, Peu. Não, e ele tentou essa finalização nos últimos 3 ou 4 jogos, né? Essa finalização cruzada e colocada, se eu não me engano, foi no último jogo em casa, que ele até acerta o travessão também, mas é um tipo de jogada que ele tem essa capacidade, né? Ele tem esse costume de fazer. Sim, pô. E outro também, pô, eu falei 3, né? Mas acho que eu vou trazer mais um para conta aí, porque, na minha visão, é uma herança dos trabalhos do Carille no que diz respeito a perfil e a funcionalidade do atleta, tá? E eu não tô indo para a linha do jogo funcional, não, pelo amor de Deus, antes que alguém leve isso. Tô falando do que o atleta faz em campo, a função que ele tá designado. O que o Ronald tá jogando com o Carille é um absurdo, pô. Absurdo, assim. E aquilo, né? De volante, de fato, me parecia que não iria virar, né? O contexto ali do Ronald, porque defensivamente acaba realmente ficando muito exposto e tendo dificuldades. Mas como um falso ponto pelo lado do campo, ou como um segundo atacante barra camisa 10, tem funcionado muito bem enquanto ele tem energia. O Ronald também não consegue manter um ritmo, né, tão acelerado por tanto tempo. Não à toa, nos segundos tempos, né, ele acaba
tendo uma baixa ali, né? Tendo que realmente ser reposto pelo banco do Vitória, mas o que ele tá jogando é uma barbaridade, assim, tá indo muito bem e tem sido um colírio para os olhos do torcedor no momento que o Mateuzinho não tá tão bem. Olha só, e a solução estava dentro, né, do Barradão. Estava em casa, não, a gente não está falando de uma solução que teve que chegar, né? O português, né, o Rubem, inclusive, que foi contratado para isso, é um atleta que a gente não está vendo em campo. E o Ronald executando essa função de uma maneira muito interessante. Sabe o que o Ronald me lembra, Peu? Me lembra Jadson e Carille, né? Me lembra esse tipo de, sabe? Esse tipo de combinação, assim, né? Do ponta que sai de fora para dentro, ou então do jogador que muitas vezes atua como segundo atacante. Por exemplo, outro atleta que fez muito isso com ele, o Rodriguinho, né? Foi um outro atleta que atuou bastante assim com ele também. Então, o Ronald me lembra esse tipo de situação. Lógico, o Rodriguinho tem diferenças ali para o Ronald, né? Algumas coisas, mas usar o meio-campista dessa forma, e talvez até de maneira versátil, eu acho que a gente pode falar isso, a galera traz o Carille como pragmático, etc. Também não estou dizendo que ele é inovador, não, mas é uma característica dele usar o meio dessa forma, e é um ponto que eu valorizo muito, assim, ele conseguiu potencializar o Ronald, e o trabalho do treinador é esse, viu, galera? É potencializar os atletas que ele tem, dentro do contexto ali do coletivo, né? E na minha visão, ele está fazendo isso com muita exatidão, assim. A gente vai falar mais dos pormenores ali do jogo, mas esses destaques individuais, Peu, não tem como não mencionar, assim. E o Carille acaba entrando também nesse cômputo, né? E eu entendo muitas das vezes os rótulos que são criados, né, Mauro? É uma forma de facilitar muitas vezes o entendimento de algumas situações. É claro que quando você se apega só a isso, você perde muito daquilo que caracteriza uma pessoa, uma forma de jogar. E eu vejo que isso acontece com o Carille em muitas oportunidades, né? Do trato como um treinador retranqueiro, e parece que é só isso que caracteriza os trabalhos do Carille, na E verdade. vira uma espécie de determinismo, né, velho? É bizarro. Exatamente. E aí você, às vezes, muitas vezes, você nem analisa realmente o que está sendo feito e só aceita que é assim e acabou. E o Carille, mesmo tendo algumas características defensivas que são, obviamente, que saltam aos olhos, né, quando você assiste às equipes dele, para mim você citou algo fundamental naquilo que o Carille se propõe. Eu digo, não digo nem só da dupla de zaga, da linha defensiva como um todo, né? Muito postada quase que o tempo todo, sem sair muito da sua zona, vamos dizer assim, mais confortável. E por isso que muitas vezes esses atletas rendem um pouco mais do que estamos acostumados a ver. Claro que não necessariamente essa é a melhor forma de defender, mas o cara ele vê dessa forma. Mas a forma com que ele cria várias maneiras da equipe dele atacar, a depender das características dos jogadores que ele tem, é uma coisa muito, muito interessante. E, óbvio, ele teve alguns bons e outros nem tão bons trabalhos assim, mas é interessante ver como ele respeita muitas vezes as características de alguns jogadores, talvez não tanto dos jogadores que vêm da base, mas os jogadores um pouco mais estabelecidos, pelo menos, ele costuma tentar entender aquilo que o cara tem de melhor. Você trouxe muito bem essa questão no Ronald. Tem vários aspectos disso no jogo do Carille e nas equipes que ele trabalhou, não só com meio-campistas, mas principalmente com meio-campistas, que eu acho que poderia ser analisado da forma como você analisou, né, com um pouco mais de profundidade, para entender realmente o que é que o Carille faz de bom nas equipes que ele pegou. É claro que isso, só por isso, não faz dele um bom treinador e bons trabalhos, mas é algo que eu acho que faz falta muitas vezes, não só para o Carille, mas para alguns treinadores que ficam marcados por essas questões, né, muito, muito óbvias do jogo, e esses pormenores ficam perdidos. Eu acho que muito da melhora que o Ronald teve foi por conta disso, e outra questão que a gente às vezes subestima, Mauro, é o quanto que um jogador especificamente, individualmente melhor, pode fortalecer o coletivo também. E aí, não necessariamente que o Ronald seja um craque, ele faz o time do Vitória jogar muito melhor, mas ter um cara que tem essa dinâmica dentro de campo, principalmente quando a equipe tem a bola, que consegue circular bem entre os setores, que consegue ligar muito bem os setores, eu acho que isso faz uma diferença muito grande para a equipe.
facilita, por exemplo, o Kaiser. O gol do Kaiser, na minha opinião, só acontece por causa do movimento que o Ronald faz depois que o Kaiser recebe a bola também. Acho até que o Ronald deve ter xingado um pouquinho o Kaiser ali, que queria o passe de calcanhar, mas centroavante geralmente pega essa bola e finaliza, não tem jeito. Mas é isso, para mim só existe esse gol por conta dessas movimentações, e isso só acontece, esse tipo de movimentação só acontece quando o cara está confortável dentro do estilo de jogo e quando ele está confiante também, né, para se movimentar dessa forma. Então, acho que em meio a tudo que pode ser analisado, isso é uma coisa positiva que o Vitória tem feito nos últimos jogos.